Sabe aquela frase famosa que diz que se as pessoas soubessem como são feitas as leis e as salsichas, não obedeceriam às leis nem comeriam as salsichas? Bom, hoje a gente vai dar uma olhada para ver se essa ideia, um tanto cínica, tem mesmo um fundo de verdade. Pois é, essa frase, que geralmente atribuem ao estadista alemão Otto von Bismarck, acabou moldando o jeito que muita gente enxerga a política. Ela passa aquela imagem de um processo meio bagunçado, desagradável, algo que é melhor nem ver de perto, sabe? Mas espera aí, vamos um pouco mais a fundo. E se o Bismarck estava certo, mas pelos motivos errados? Talvez o problema não seja só a sujeira do processo em si. Talvez o problema seja a nossa própria tentativa de limpar tudo com uma transparência total que, ironicamente, pode estar piorando as coisas. Então, vamos começar pela primeira parte, as leis. Lá nos anos 70 surgiu um movimento muito forte para tornar o processo de criar leis mais transparente. A intenção, claro, era ótima, mas o resultado, bom, o resultado foi bem diferente do esperado. A ideia por trás dessas reformas era nobre, sem dúvida nenhuma. A lógica era: vamos botar uma luz em tudo, abrir as portas, acabar com aqueles acordos secretos de bastidores e, com isso, diminuir o poder dos lobistas, dos grandes interesses. Só que aí aconteceu o grande paradoxo. Em vez de enfraquecer os lobistas, a transparência total deu para eles um camarote. De repente, eles estavam ali, assistindo a tudo em tempo real, de olho em cada vírgula, em cada voto. Foi o exato oposto do que se imaginava. E tem um caso que mostra isso perfeitamente. O deputado Jim Burke, lá em 1975, contou que ele simplesmente fez uma pergunta numa reunião. 15 minutos depois, o telefone dele toca. Era um lobista do outro lado do país, já pressionando, querendo saber se ele estava mudando de ideia. A vigilância virou algo instantâneo. E como um político veterano resumiu perfeitamente, o público que assistia a essas reuniões abertas não era o cidadão comum que está trabalhando, cuidando da vida. Quem estava lá todo santo dia eram os profissionais pagos para isso, os lobistas. Eles sim tinham tempo e dinheiro para acompanhar tudo de perto. E qual foi a consequência disso tudo? A negociação de verdade, aquela sincera, foi trocada por um teatro. Com as câmeras ligadas o tempo todo, cada voto sendo registrado, os políticos começaram a atuar para suas próprias torcidas, para suas bases eleitorais. Fazer um acordo, ceder um pouco, isso, que é a base da política, começou a parecer fraqueza. E o resultado? Mais briga, mais partidarismo. E se a gente olha para a história, tem vários exemplos disso. A grande reforma tributária de 1969, a Lei do Ar Limpo de 1970, até mesmo a negociação que salvou a Previdência Social da crise em 83, todas essas leis super importantes, conquistas gigantescas, foram feitas como? A portas fechadas, dependeram justamente do tipo de sigilo que essas reformas tentaram eliminar. Olha só esse outro caso. Tinha um problema com pesticidas que o Congresso não conseguia resolver por quase 20 anos. Qual foi a solução? Reuniões secretas. E o mais interessante é o que o deputado Henry Waxman comentou. Um grupo não foi convidado para essas reuniões secretas. Adivinha quem? Os lobistas. Às vezes parece que o sigilo é o ingrediente que faltava para a coisa andar. Certo, já falamos das leis. Agora vamos para a segunda parte da frase. As salsichas. Porque, acredite, a história da segurança alimentar também tem uma lição bem interessante sobre os limites da transparência. Tudo começou com esse livro aí, A Selva. O autor, Upton Sinclair, foi investigar a indústria da carne em Chicago e o que ele descobriu era um cenário de filme de terror. Sujeira, condições horríveis. O livro chocou o país inteiro e todo mundo começou a exigir que o governo fizesse alguma coisa. E o resultado foi imediato, foi poderoso. O livro saiu, a população ficou indignada e essa pressão forçou os políticos a agirem. Em poucos meses, aprovaram a Lei de Inspeção de Carnes. É um exemplo clássico, né? Jogar a luz num problema gera uma mudança positiva. Mas aí é que vem a virada na história. Aquele sistema, criado lá em 1906, foi feito para combater ameaças que a gente podia ver. Sujeira, ratos, carne estragada. O problema hoje é outro. O grande perigo na comida é invisível. São as bactérias, os patógenos como a salmonela, que ninguém consegue ver a olho nu. E é exatamente por isso que aquela solução, aquela forma de transparência de 1906, hoje já não serve mais. Muitos especialistas dizem que esse sistema de inspeção visual é inflexível, é ultrapassado. Aquela velha maneira de enxergar o problema simplesmente não funciona para os perigos invisíveis de agora.
Ok, então vamos juntar tudo isso. O que essa história das leis e das salsichas nos ensina sobre, digamos, os ingredientes invisíveis que fazem as coisas realmente funcionarem? O paralelo aqui é bem claro, né? No caso das leis, a transparência total acabou abrindo a porta para os lobistas. No caso das salsichas, a transparência antiga, a inspeção visual, já não pega os perigos de hoje. Ou seja, nos dois casos, essa ideia simplista de que abrir tudo resolve o problema não funcionou bem assim. E isso nos traz de volta para o ponto central da política. Como diz a cientista política Sarah Binder, para conseguir negociar acordos bons para todo mundo, é preciso um pouco de sigilo. É nesse espaço mais reservado que as conversas difíceis acontecem e os acordos de verdade podem ser costurados. A verdade, que talvez seja meio incômoda de admitir, é que para governar bem, às vezes é preciso que um pensador chamado Michael Ignatieff descreveu como um espaço deliberativo seguro. O que é isso? É um lugar onde os políticos podem conversar de verdade, testar ideias, até mudar de opinião, sem aquele medo de serem crucificados na hora pela opinião pública. E isso tudo, no fim das contas, nos deixa com uma pergunta bem provocadora. Se abrir tudo pode travar a política e dar mais poder aos lobistas, e se a forma antiga de inspecionar as coisas não nos protege mais dos perigos de hoje? Qual é, então, a quantidade certa de sigilo numa democracia? Como é que a gente acha o equilíbrio entre a fiscalização pública, que é essencial, e a necessidade de ter espaços mais reservados para que o trabalho difícil seja feito? É uma questão complexa que fica para a gente pensar.